O Horizonte Debate está de volta e o debate de hoje, importantíssimo, é sobre inundações na capital mineira. Eu havia colocado algo importante e perigoso, né? O que aconteceu no sul do Brasil, e vemos, né, assim, furacões, tufões no sul do Brasil, pessoas ali naquelas regiões onde as casas são de madeira, preparadas para o frio também, né, no interior de Santa Catarina, e aquilo que aconteceu perto da sua terra, em Petrópolis, Teresópolis. Corremos esse risco em Belo Horizonte? Ô Jairo, é muito interessante você estar fazendo esse tipo de comentário, porque os ciclones extratropicais, que são aqueles eventos que realmente assolaram a região sul do país, eles se tornaram mais frequentes, e o que fica em aberto é a gênese desses sistemas. Estamos realmente vivenciando a chamada mudança climática, ou são eventos que, pensando no tempo, até colocando no tempo climático / geológico, são eventos esperados. Então, a Defesa Civil, fazendo um paralelo entre o comentário que você fez dos furacões que ocorreram lá no sul da Flórida, particularmente o Irma, você tenta imaginar o que é a retirada de um número de pessoas das suas residências de origem maior do que toda a população de Belo Horizonte. Sim. Essa foi a ação de Defesa Civil. Vamos falar de quase 2 vezes, né, a população de Belo Horizonte. Exatamente, exatamente. Entendendo que lá tem uma estrutura para combater esses eventos que não assolam a gente de uma forma inimaginável, comparando com o nosso problema cíclico, né, que são as chuvas. Sim. Então, dentro da Defesa Civil, olhando o sistema municipal de Defesa Civil, também dando gancho como política pública, há um documento que ele é atualizado anualmente, extremamente operacional, que é o plano de contingência. Então agora a gente já está teoricamente no forno, o plano de contingência 2017-2018, que envolve toda a gestão operacional na estrutura da prefeitura e os seus parceiros. Então temos aqui representado a Rubel, mas temos outras instituições, não vou citar todos aqui porque são várias, mas pensa nas principais, assim, na área de drenagem urbana, por exemplo, a Sudecap, na área do risco geológico, a Rubel, e na área de mobilidade urbana, a BH Trans. Agora, temos outros atores importantes no que diz respeito à recuperação da cidade ou à resposta àquele evento. E aí eu vou complementar a sua fala, Isabel, e volto para a sua questão, é o que diz respeito à cultura da prevenção ou do risco. Hoje, eu posso considerar até como política pública, dentro da estrutura da prefeitura, 2 programas extremamente importantes como a ponta do iceberg. Um programa mais maduro, que é o da Rubel junto à Escola Integrada, onde a gente é parceiro, e um programa da Defesa Civil nas escolas, onde a gente tem trabalhado todos os tipos de risco que fazem parte da Lei 12.608, que é uma lei nacional, que tem como base a cobragem. Então, a capacitação da gestão comunitária, com a equipe social da Rubel, em particular com a nossa gerência de preparação e emergência, tem esse papel primordial, que é atualizar o tema dentro da comunidade inserida, seja ela de morador novo ou não, pessoas que já conhecem o tema ou não. Por quê? Já que não temos eventos nessa magnitude, seja o de ciclones extratropicais, ou seja, de deslizamento, que aí é um outro tipo de sinal na atmosfera. Você não vai ser uma pancada de chuva que vai ter um problema de deslizamento ou queda de bloco, como o que você comentou. O tempo geológico, ele responde de uma forma diferente, ou seja, a paisagem dá sinais, uma rachadura, uma trinca, dá um sinal muito mais claro, que aí o papel importante da Defesa Civil no que diz respeito à equipe de vistoriadores, composta na sua maioria por guardas municipais na estrutura da prefeitura,
capacitados para aquele tema. Então, quer dizer, não há necessidade do sujeito esperar um evento como aquele? Não. Porque aí se falamos do interior de Santa Catarina de 1.500 quilômetros de Belo Horizonte, Teresópolis, Petrópolis a 500 apenas, né? Mas se o sujeito tem lá uma rachadura no fundo do quintal dele, do muro de arrimo, ele tem que ficar atento com relação àquilo ali, né? E aí a Defesa Civil, junto com a estrutura da Prefeitura, está preparada operacionalmente para enfrentar esse tipo de desastre. Conversávamos, né, Isabel, sobre um caso em Belo Horizonte, no bairro Santo Antônio, região Centro-Sul, de uma senhora que acabou vindo a óbito por conta de um muro que caiu, não foi isso? Quando a gente fala de risco, essa questão da natureza, né? Você deu o exemplo, por exemplo, das serras ali, né? do mar, a região de Petrópolis. São características diferentes, né? Belo Horizonte não tem aquelas características em formação geológica, de solos, né? Então, são diferentes. A questão da suscetibilidade ao risco, ela varia de região para região. Nós não temos uma predisposição ao risco tão vultuosa como aquele evento que aconteceu na região serrana do Rio. Sim. Mas existem eventos, Belo Horizonte tem eventos de menor porte e que são com acompanhamento e com conhecimento. Hoje o programa estrutural de área de risco, que a Urbel faz a gestão, principalmente nas vilas e favelas, que já tem mais de 20 anos, é um diagnóstico, você tem um diagnóstico da situação geológica, de como a cidade vem sendo ocupada, e essa associação de fatores faz com que a gente tenha um plano tanto de sensibilização da população, como de obras para minimizar e erradicar o risco. Sim. Eu queria fazer só um complemento, porque eu confesso que eu estava associando um outro evento, que é um evento que também dá uma repercussão grande, que são os deslizamentos. Mas, na realidade, eu entendendo agora a sua linha de raciocínio, você estava, na realidade, comentando sobre aquele evento maior que tiveram, que a Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, realmente os tubos de morro derreteram. Ali foi um evento realmente fora da curva, ou seja, acima do esperado. E uma chuva que foi constante. Uma chuva que foi constante. Realmente, eu concordo com você. A paisagem, você me ajudou nessa linha, são características diferentes. Agora, entenda-se que a preparação tem que ser constante. Agora, o mais importante, acho que a gente entender assim, a gente se prepara, né? Os estudiosos, né, estão sempre avaliando, temos a previsão do tempo, e temos os programas de gestão do risco, que vai, né, monitorando tudo que está acontecendo na cidade. Agora, a natureza, né, como você começou a falar no início, ela nos dá surpresas. Né? Então, por mais que a gente tenha prevenção, mitigação, a gente também tem que estar preparado para o inesperado, porque a mãe natureza é inesperada. Sim, vereador. Mas a gente precisa pensar assim, infelizmente, a gente tem alguns pontos em Belo Horizonte que todo ano que chove, a gente tem problema de alagramento nesses pontos. Tipo Viralinho, tipo Vertedor da Pampulha, Tereza Cristina. Na Cristiano Machado, perto do bairro Suzano. E aí, assim, eu até pergunto assim, ao poder público, a gente não avançou muito nessa coisa de obras mesmo, até para tentar resolver isso. Então, assim, como que algumas pessoas, até dentro da prefeitura, assim, que a gente tem rios abertos e quer fechar. A gente tem mata, eles querem acabar com a mata. Então, isso ajuda muito. Então, se a gente não preocupar com essas coisas pequenas, que vai gerar uma coisa grande. Então, assim, Viralinho, e lá tinha rio aberto, lá tinha córrego aberto. E aí eles fechou tudo. E aí fechou tudo, a mãe da terra está mostrando, assim, a água vem e arrebenta tudo, porque para a água nada para. Então a gente precisa preocupar com isso. Um convidado muito querido aqui do Horizonte Debate e da Rádio América, né, a emissora de rádio co-irmã da TV Horizonte, que é o Zé Aparecido, especialista em trânsito. Ele disse que, um abraço, Zé Aparecido, que Belo Horizonte tem um passivo de 40 anos, mais ou menos, de obras viárias, né? Temos um passivo, vereador, Isabel, Dayan, de questão da prevenção de chuvas, piscinões como aqueles que tem em São Paulo, algo desse tipo? Precisa de obra para poder conter a força da mãe natureza? Olha, eu acho que as obras, elas são importantes. À medida que a cidade vai crescendo, né, o processo de urbanização vem com obras, né? Tanto de infraestrutura como obras preventivas também, de risco, tanto
da questão de inundações como de escorregamentos. Agora, só obra não resolve. Sim. É aquilo que eu disse anteriormente. A cidade ela tem um planejamento, tem leis para ajudar que esse planejamento seja implantado, temos as operações de manutenção da cidade, mas a postura da gente como cidadão, ela é fundamental. Sim. Não tem obra sozinha que resolva o problema de inundação. Vamos construir um piscinão lá no Calafate. Se a turma continuar jogando pet na rua... Eu tenho toda uma drenagem urbana. Se essa drenagem não funciona na hora de uma chuva, porque ela está obstruída por lixo, por entulho, não vai adiantar a obra ter sido executada. Sim. Né? Aí que a gente entende que esse elo ele tem que estar trabalhado. As ações de defesa civil, elas permeiam ali a prevenção, a mitigação e a preparação. A seara do Sistema Municipal de Drenagem Urbana, que é de responsabilidade essa pasta da SUDECAP, é muito bem trabalhada. Então, é o que a Isabel falou. Realmente, a gente tem, na hidrologia, fala isso. Temos medidas estruturais como alternativa e temos medidas não estruturais. Nas não estruturais, você tem a comunicação do risco, você tem a conscientização com educação relacionada àquele tema. Então, esse elo, ele se fecha quando essas ações são trabalhadas em conjunto. Então, o passivo, digamos assim, ele não existe. O que existe é um trabalho constante de melhoria do entendimento de que teremos sim um período chuvoso e precisamos conviver com as chuvas. Perfeito. Vereador, Isabel, Dayane, que conversa mais bacana essa nossa. Acho que levamos prestação de serviço, reflexão e reflexão de cidadania para as pessoas que nos assistiram. O Horizonte Debate chega ao fim. Obrigado pela sua audiência. Quer rever algum programa? É só acompanhar a nossa programação no site da TV Horizonte. Participe do processo de construção da sua cidade, do seu bairro, da sua comunidade. Até mais. Até o próximo programa. Tchau.